Boa tarde, meninas, tudo bom com vocês? Aqui é Débora Chiari. Mais uma vez estou aqui para mostrar para vocês de que é possível sim, é possível empreender, é possível você trabalhar na sua casa, pertinho dos filhos. E hoje eu vou trazer uma convidada que ela vai falar de um assunto importantíssimo, de um assunto que assim mudou a minha vida, que é sobre a transição profissional, né? A transição de carreira. Eu passei por um momento desse e é um momento muito delicado, é um momento que a gente tem muita dúvida, que a gente tem muito... É um momento até angustiante, porque você tem muitas convicções, você tem muitos pensamentos que você precisa abrir mão para poder seguir em frente e ao mesmo tempo o não seguir em frente também é sinônimo de angústia. Então é um momento que você fica muito maluca. E eu fiz questão de trazer esse assunto aqui, porque já que eu tô abrindo a minha história, a minha trajetória para mostrar de que é possível sim, como isso fez parte da minha história, eu não podia passar por isso em branco, né? Porque hoje eu vejo que a transição de carreira foi a decisão mais acertada que eu tive na vida, né? Não foi fácil, principalmente não foi fácil tomar a atitude, ter essa iniciativa. Mas foi a coisa mais importante que eu fiz. E é o que mais me deixa feliz e realizada hoje. Então eu vou trazer a Bárbara. Ela é coach profissional. Hoje ela direciona, né, alguns cases. Ela tem os clientes dela que estão passando por isso. E ela sabe falar, explicar pra gente como ninguém. Eu bati um papo com ela ontem e foi um papo já muito assim, a gente até brincou, falou que daria pra gente ter feito uma live ontem mesmo, porque ela ia falando e eu ia validando. Então assim, eu até falei pra ela, vamos ter uma conversa como você é a parte profissional, você é a parte técnica, né? Você é a parte profissional mesmo, que conhece, e eu sou como se fosse uma cliente, porque é tudo isso. Às vezes a gente tem algumas dúvidas, alguns anseios que a gente não sabe nem descrever. E aí ela vem e sacramenta. E você fala, é isso mesmo. Então, quero mostrar pra vocês que isso é super comum, tá? Não tenham medo. Aqui eu falo muito do empreendedorismo. Sim, a minha transição de carreira foi sair do CLT para empreender, mas a transição de carreira é uma coisa muito mais profunda, é questão de autoconhecimento, é questão de você entender quais são os valores que vão te fazer feliz, o que você precisa para ser 100% realizada e, consequentemente, bem-sucedida, né? Porque eu acredito, sempre tive isso para mim, que eu nunca faria nada que eu não gostasse muito bem. Pra quem não me conhece ainda, eu era engenheira, sou engenheira, tá? Também tem essas quebras de convicção, que a gente às vezes fica nessa, mas eu fiz um curso, eu estudei e eu não vou usar. A gente vai falar muito disso agora, nem vou me adiantar, não vou ficar aqui falando muito para não perder tempo com a Bárbara, tá bom? Ela já tá aqui, que eu tô vendo, eu vou chamar ela e vou deixar ela se apresentar pra vocês. Ela é demais e vocês papo aqui. Bárbara, chamei. Tá por aqui? Deixa eu ver. Aê, tá? Oi! Tá aqui. Oi, tudo bem? Tudo bem você? Tudo bem, que prazer ter você Coisa aqui. Muito boa. obrigada, viu, por você ter aceitado o meu convite, que pra mim é um assunto que, assim, eu falo até com muito carinho dele, porque foi tão bom pra mim, foi assim, uma mudança de fase mesmo, né? É o antes e o Sim. depois, né? Então, Aham. eu fico muito feliz de ter você aqui. Eu vou deixar você se Ah, apresentar pra não ficar falando demais. vamos lá. Prazer é todo meu, Débora. É uma honra estar Que aqui. bom. Fico muito feliz de ter recebido esse convite para falar sobre um assunto que também faz parte da minha vida, assim como da sua. Que a gente Uhum, conversou bastante ontem sobre isso, né? sim. Então, me apresentando um pouquinho, me chamo Bárbara Fraga. Eu falo que eu sou uma pessoa extremamente grata, satisfeita, mas nunca conformada. Sou uma pessoa muito sonhadora, né? Eu gosto de me caracterizar com aquilo que eu sou e com o desejo que eu tenho de contribuir no mundo. Então, assim, o desejo que eu tenho de contribuir no mundo, que as pessoas entendam que a nossa profissão é o lugar onde a gente mais passa a segunda maior parte do nosso tempo depois da nossa Uhum. cama, né? Às Então, vezes não é nem com a família, né? É a é, profissão, né? Você passa mais horas. trabalhando. Exato. Exatamente. Então, eu penso que não faz sentido a gente passar essa grande parcela da nossa vida dentro de um contexto que a Uhum, gente não está feliz.
E aí é onde eu decidi atuar, né? Eu já passei por 2 transições. Lá no comecinho de toda a minha carreira, eu vou falar um pouquinho sobre o que é carreira, Claro, mas assim, claro. carreira é tudo, né, o que a gente vive. E dentro de tudo que eu vivi na minha carreira, eu comecei como atleta. Eu introduzi um Olha aí. pezinho, dentro do vôlei como atleta, quase iniciei ali o mundo do atleta profissional. Na verdade, era profissional porque desde muito novinho eu recebia para jogar. Então eu já era remunerada Sim, para era, você jogar. trabalhava com isso, né? Isso, já tinha Monetizava, né? responsabilidades, já monetizava desde muito novinha. Só que Uhum. chegou lá nos 18, nos 19 anos, que é o período de ingresso na faculdade, começou a vir uma pressão, né, tanto externa quanto interna, de fazer essa decisão, apostar no esporte ou fazer faculdade. E aí toda essa pressão Uhum. fez com que eu me sentisse, né, ali, naquele momento, que o melhor caminho, o caminho mais seguro, que eu vou falar disso, né, aqui tem Isso, segurança, que eu posso fugir de uma infelicidade, porque é mais certo fazer faculdade do que apostar no esporte. com Então certeza. foi É o que a gente é induzido a pensar e é o que a gente vê também, né? Eu acho que é uma isso, fase que a gente não tem maturidade de escolher aquilo que a gente quer e a gente é muito isso, influenciado pelo mundo externo. E às muito. vezes as influências são até influências que você nem sabe por que que te influenciou, né? É aquela coisa assim. Eu também Nem tinha essa, sabe. essa Aham. visão. Eu falava assim, eu achava o máximo na época da faculdade, aquela cena da mulher de taier correndo atrasada, sabe? Tipo, Aham. executiva. E aí depois eu fui olhar e falei, gente, mas de onde que eu tirei isso? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver Sim. com a minha vida, né? Enfim, É. é Porque, bom pensar nisso. Não, pode continuar. tranquilo. Eu quero entrar depois na parte mais, um Claro, pouquinho mais técnica de como isso sim. funciona, mas é legal Uhum, até dividir um pouquinho dessa trajetória, porque com a certeza. experiência de vida eu acho que inspira muito e até assim, a gente pode ter várias pessoas que pensem assim, não, mas aconteceu com Uhum. ela assim como está acontecendo comigo, então é possível, né? Isso, é exatamente isso que eu quero mostrar aqui, porque eu vejo que a minha audiência aqui é muito de mulheres que estão passando por essa fase. Sim. Ou seja, né, eu até dei a introdução de que essa transição pode ser de carreira, que é de um CLT para empreender, ou até mesmo de carreira no sentido, parou a vida profissional por algum motivo, geralmente é por conta dos filhos, por conta da casa, e quer retomar, que também é difícil, né? A gente pode falar, não, você não faz nada em casa, né? Então, assim, é mais fácil, mas não é, é um negócio assim, são as nossas cobranças, né? Então é bom você Sim. entrar nesse assunto mesmo, com Vou certeza. entrar sim. E aí, depois que eu fui para o direito, até um Uhum, ponto assim que eu acho muito interessante, né? Quando a gente fez a primeira escolha, quais foram os critérios que a gente utilizou para fazer essa primeira uhum, escolha? Ou se, por exemplo, se eu ainda não escolhi o ingresso no mundo do mercado de trabalho, o que eu tenho considerado para escolher aquilo que eu quero fazer? uhum, São os nossos uhum, critérios. E normalmente esses critérios, eles são bem dentro desse contexto, muito influenciado por fatores externos, né? E por uhum. alguns padrões, que é o que eu vou entrar também. Então, Tá. quando eu decidi ingressar no direito, foi porque eu estava buscando o quê? Segurança, estabilidade e dinheiro. Foram as 3 coisas que eu pensei. E Uhum, também fui imbuída por um viés de confirmação do nosso cérebro, né? Porque, assim, dentro da família tinham pessoas do direito que tinham muito sucesso, que eram uhum, bem-sucedidas. Eu olhava para uhum. aquelas pessoas e eu me Sim, inspirava nelas. Falei assim, bom, sim. se elas têm essa confirmação de que Eu deu certo, tenho para mim vai dar certo também. certeza. Sim. E aí fiz essa escolha, fiz faculdade de direito, depois fiz especialização e na minha vida inteira eu trabalhei dentro do ramo público, trabalhei dentro do Tribunal de Justiça a vida inteira, nunca cogitei advogar porque os meus padrões me levavam para a segurança, então eu queria concurso Uhum, público também. Só uhum. que ao longo da minha graduação, eu tinha indícios de que eu não gostava daquilo. Só que Sim. por esses externos, por esses padrões que a gente carrega, é aquela coisa assim, não, agora que você começou, você termina, né? Eu levava muito isso comigo. Agora que Sim. você começou, você vai até o fim. Só que chegou um ponto que não consegui mais sustentar, porque eu já comecei a perceber um desconforto muito grande. Eu começava a olhar para a carreira que eu estava trabalhando para ingressar, e É, aí eu via coisas que para mim não fazia sentido mais no longo prazo. Então, para mim, eu queria entrar, né, dentro da carreira da magistratura, eu queria passar num concurso para juíza de uhum. direito. E aí eu olhava para aquilo e falava assim, gente, mas eu não quero fazer isso durante 35 anos, até eu me Não faz mais, aposentar. né?
É muito tempo. E aí é É. onde eu comecei a me questionar. Só que Uhum. dentro desse questionamento, eu passei por um contexto que eu cheguei a adoecer, né? Porque não diagnostiquei 100%, não fui atrás de um diagnóstico, mas Uhum. eu tenho indícios ali, que conversas com psicólogas que eu tive depois, de que eu Uhum. entrei num contexto de burnout, que eu realmente adoeci emocionalmente, Uhum. fisicamente. Uhum. Foi quando veio o principal estalo. Não, Bárbara, tá na hora de mudar de novo, né? Foi onde eu decidi mudar. Só que quando eu saí do direito, quando eu interrompi esse ciclo, eu não sabia muito quem eu era. Porque para É. mim, a única coisa que me definia era o direito. Bárbara, quem você é? Ah, eu sou Uhum. assessora de juiz. O que você faz? Eu estudo para concurso. Era o que me definia. Quando Uhum. isso sai da minha vida, eu não consigo mais me definir. Eu não consigo mais saber quem eu sou. Aí é onde Exatamente. morou o grande vazio. Parecia que eu tinha caído num bueiro, assim, É. literalmente. Meu Deus, estou num bueiro escuro porque eu nem sei quem eu sou. Logo, eu não consigo enxergar um caminho profissional novo, né? O que eu sou Uhum. boa? Eu não sabia. E aí Perfeito. foi aonde me despertou o desejo de conhecer sobre autoconhecimento e inteligência emocional. Eu fui para esse universo, para os primeiros cursos que eu fiz, com um Uhum. desejo de me conhecer. Não, agora que o direito não faz mais parte, eu preciso entender o que vai fazer parte, então, Faz né? parte. Perfeito. E É, aí aham. comecei a fazer alguns cursos, decidi fazer a formação em coach, porque eu tive a impressão de que lá, né, naquele momento, eu ia encontrar muito mais respostas sobre mim e que eu ia conseguir tomar uma decisão. Até quando eu decidi iniciar, veio uma pontinha assim, bom, já é É uma isso carta que na você manga. quer. É, Não, sim. eu pensei, já é uma carta na manga, eu nem tinha certeza ainda, na verdade. Porque se é uma coisa que estava te levando para um outro estágio, se é uma coisa que você estava gostando de fazer, né, que estava Uhum. atraindo atenção para sua vida, já é um indício, né? Já era um indício. Eu gostei de fazer Sim. o primeiro curso, fui para o Uhum. segundo. E aí, ali naquele segundo, foi onde eu quis me conhecer um pouco mais. Só que na formação em coach, a gente precisa fazer um TCC enorme para conseguir a certificação. E eu Uhum. queria ter a certificação, porque, né? Falei, bom, já é uma carta na Já que. manga, qualquer coisa aqui já tem algo. Só que quando eu comecei a me envolver ainda mais com TCC, com atendimento, que a gente precisava fazer atendimento, Uhum. eu comecei a gostar daquilo. Eu comecei a Uhum. entender que eu gostava muito de pessoas. Lá no direito, eu sabia que onde eu mais gostava assim, de atuar era quando eu atendia as pessoas. Então, quando eu Uhum. vi que aqui no coaching eu atendia as pessoas, também algumas pecinhas Uma começaram a se cara encaixar. É. perfeita. Uhum. E continuei. Falei assim, bom, vou continuar atendendo. Fiz mais cursos até que eu me envolvi completamente, né? É, Aí, tá. aí não parei mais. Aí tô aqui Não até parou hoje. mais. Sim, é isso. Mas aí você falou uma coisa que me soou muito, muito familiar, que é exatamente isso. Às vezes você ingressa numa universidade, eu também. Eu entrei Uhum. na faculdade com 17 anos. Aí fala, Sim. por que engenharia? Você sonhou em ser engenheira? Não, nunca tive esse sonho. Você tem pais engenheiros, que tinha muito disso também, né? Na faculdade eu via, era muito comum isso. Os pais eram engenheiros, o filho na mesma faculdade. Ainda fiz uma faculdade tradicional, então era aquela coisa assim, que o pai, o avô estudaram na universidade, sabe? Sim. E aí não, mas eu não tinha essa influência. Mas eu tinha a influência da estabilidade, do aquela coisa que eu via, eu entrei na faculdade em 2000 e... Ixi, agora já até 7, Aham, aham. 2007. E tava dando um boom, assim. Então eu pensava, Uhum. não, engenheiro trabalha em qualquer lugar, né? Que a gente Sim. ouve isso, né? A mesma Até coisa quando eu do entrei na direito, né? engenharia, é a mesma coisa do direito. Você fala, É, você vai conseguir fazer qualquer coisa, você vai trabalhar em qualquer sim. lugar. Mas a gente não conhece exatamente o que o engenheiro faz, né? Não. O que um advogado faz, como é o dia a dia. Mas eu fui. E eu encarei a faculdade, fiz, penei lá, né? Aham. E aí, realmente, quando eu comecei a fazer os estágios, quando eu comecei, era aquilo. Eu também não me encontrava. Era uma coisa Uhum. que eu não me satisfazia 100%. Mas, talvez eu também tinha essa... É o que você até citou, que essa nossa referência de não sei aonde, né? Eu pensava, Uhum. não, mas deve ser porque eu não gosto disso. Então, assim, eu trabalhava em automobilística, eu falava, não, eu não gosto de trabalhar em automobilística, mas não é que eu não gosto de ser engenheira, eu gosto de ser engenheira. Vamos tentar Sim. outra coisa. Mas é bem isso, eu também não me encontrava. Eu trabalhei em Uhum. várias áreas, né? De suprimentos, de marketing, de tudo, de vendas, mas não era algo que eu me encontrava.
E aí você vai pegando pontos de que você gosta, né? Mas Sim. eu não me via fazendo aquilo por muito tempo. E eu Uhum. sempre tive essa queda por empreender. Eu sempre achava muito fascinante a ideia de ter um negócio seu, de essa questão da flexibilidade sempre encheu meus olhos, assim, eu sempre achei, eu já até falei aqui, eu achava um luxo você poder sair no meio do expediente para fazer o que você precisa fazer, sabe? Assim, eu sempre Sim. achei de você ser dona da sua agenda, eu sempre achei aquilo incrível, mas nunca tinha também ido atrás ou pensado em alguma coisa. E aí, Uhum. como você disse, que no seu caso foi o burnout, que Uhum. tem aquela que você fala agora ou não, no meu caso foi Uhum. a maternidade. Eu vi que na Sim. maternidade, quando eu me vi grávida, eu falei, olha, agora eu não sou só mais eu preciso Uhum. pensar o que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. E aí tudo bem, aí foi a gestação e tal. E aí quando eu me vi tendo que voltando para trabalhar no escritório naquele horário das 8 às 18, eu pensava muito isso. Eu falava, tá valendo a pena eu deixar o meu filho, que é o que eu mais queria estar no momento, né? Era o meu maior projeto no momento, para investir em uma coisa que eu não me vejo daqui a alguns anos. E aí Uhum. foi exatamente isso que caiu a minha ficha. E foi, né? Eu acho que Sim. você vai entrar no assunto assim da transição brusca, né? Daquela coisa Sim. papum, Vou. que assim, foi tão, eu acho que eu demorei, e a gente conversou isso, que até a transição brusca, ela não é brusca, né? Não é de um dia para o outro. Ela, Não, você já é. está maturando aquela ideia há muito tempo, só que você está sofrendo muito tempo com aquela ideia, né? E aí, no Exato. meu caso, eu demorei um ano para tomar essa decisão, mas um ano para tomar decisão comigo, internamente, né? Para Uhum. eu enfrentar os meus medos, os meus receios, aquelas referências que eu tinha, né? Não Sim. necessariamente de eu me preparar para empreender, nunca me preparei, Uhum. né? Não, Sim. não, não é o que eu aconselho, né? Assim, cada um tem Uhum. uma realidade, a gente vai falar disso também, né? Vamos. Mas eu acho que naquele momento era o que eu precisava, né? E aí, só também, só para fechar aqui o raciocínio, uma das minhas convicções é que eu pensava, nossa, eu ouvia isso e eu tinha isso dentro de mim, né? Que eu pensava, mas você estudou tanto, você fez uma faculdade tão bonita, tal, e aí você vai largar tudo para entregar brinquedo? Tipo assim, parece que você tá aqui, você vai cair, por quê, né? Foi uma coisa que eu tive que lutar comigo mesma, eu tive que entender que não Uhum. era isso, né? Eu não ia Uhum. largar a engenharia. Hoje eu vejo isso. Eu trouxe a engenharia comigo. Eu só Uhum. não trabalho, eu não tenho lá engenheira como na carteira, mas por uma opção, porque eu trouxe, assim. Eu trouxe Sim. tudo que eu desenvolvi, tudo aquilo para o meu negócio, né? Então, Sim. assim, hoje eu vejo assim que eu tenho uma visão de processo, né, uma visão de produto muito diferente que com certeza veio da engenharia. Por mais que eu nunca tivesse pensado, né? Aham. Nunca foi proposital, nunca falei, ah, não, eu vou fazer agora um layout, eu vou estruturar um processo. Não, é muito já, eu acho que já é enraizado na gente, né? Sim. Então eu vejo que toda essa nossa experiência, a nossa bagagem, com certeza interfere e ajuda naquilo que você está fazendo. Né? Que eu Com ouço muito certeza. isso, né? Ah, mas você não tem experiência em empreender, como que você vai empreender? Não, eu não tenho experiência, mas eu tenho outro tipo de experiência, né? E o que eu Sim. falo muito aqui também, que eu acredito muito nisso, fala assim, concorrência, concorrência. Fala, gente, tudo bem, lógico que a gente tem que se preocupar, tem que pensar na concorrência, mas assim, o seu negócio tem uma coisa que só você tem, que é você. Né? Uhum. Só você que está por trás do seu negócio. Então, ninguém vai ter as Perfeito. experiências que você teve, ninguém vai ter os julgamentos que você já teve. Eu acho que tudo Sim. isso forma a nossa. Em qualquer coisa, né? Aqui eu estou falando muito do empreender, porque né, a Sim. maioria que está aqui nos ouvindo Uhum. é por conta disso, mas eu Uhum. acho que qualquer coisa que você for fazer, você já traz o seu, né? O seu eu para aquele negócio, né? Sim. Com Então, certeza. pode falar, senão eu vou ficar falando, contando a minha história aqui. A gente precisa saber mais. Então, bora. Eu até vi que as meninas comentaram ali que elas se identificam muito Sim, nessa sua fala, né? E aí sim, eu preparei até um dos tópicos para conversar com o pessoal sobre o que nos leva a decidir. Quais são esses padrões que nos levam a tomar esse tipo de decisão, né? Nós temos uhum, aqui dentro dessa caixinha aqui uma ferramenta muito maravilhosa que ao mesmo tempo ela pode ser o nosso pior inimigo, mas o nosso melhor amigo se a gente souber usar. Né? Por que sim, eu falo que muitas vezes o nosso cérebro pode ser o nosso maior inimigo? Porque ele funciona
com base nas programações que existem dentro deles. E essas programações, que nada mais são que esses padrões que a gente carrega, eles podem surgir de duas formas, de forma natural ou de forma adquirida. Então, existem alguns padrões naturais que a gente tem no nosso cérebro que nos acompanha desde da era das cavernas, que é o cérebro mais primitivo, que ele está basicamente estruturado para defender e economizar energia. Então, assim, ele é um cérebro que ele tem um viés de negatividade, um viés de conformidade, né? O que acontece com ele? Tudo que é novo, ele tem a tendência de olhar e achar que vai dar tudo errado. É uma tendência natural do cérebro. Imagine você se você estivesse vivendo na época das cavernas, você saiu da sua caverna para caçar a sua comida, você entrou na floresta e uma árvore gigante começou a balançar. Você vai achar que é um panda todo bonitinho para vir te dar um beijo? Não, né? Você vai achar que é um monstro, um leão, alguma coisa querendo te comer, né? Te atacar. Então, o nosso cérebro, ele é preparado para o negativo. Sem nem saber antes, ele já começa a criar a parte negativa das coisas. Já começa a pensar, principalmente dentro desse contexto de mudanças. Ah, mas isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, porque é muito difícil. É um monte de historinha que o cérebro começa a contar para paralisar. Por quê? Porque ele vai querer evitar o negativo. Não é pra mim, né? Eu não dou conta. É tudo que a gente mesmo fala pra gente, né? Sim, exatamente. Essas programações conversam com a gente, porque é o nosso cérebro trabalhando. Sim. E aí tem um outro ponto, que é o viés da conformidade. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, nos sentimos mais confortáveis quando a gente vê algo que já deu certo. Então, principalmente nós da nossa geração, né? Onde nós temos os nossos 30, 35, 40, até assim, chegando nos 30, a gente fez escolhas profissionais lá atrás, de faculdade e tudo mais, dentro de um momento de sistema onde existiam muitas carreiras tradicionais. Não existiam tantas possibilidades iguais tem hoje, né? E aí, o que acontecia? Justamente isso. Se na família tem alguém que já deu certo na engenharia, então vamos para engenharia, vamos para medicina, vamos para o direito. Padrão, né? Segue o padrão. Ver o padrão se repetindo. Por quê? Porque aquilo já deu certo. Aí, quando a gente entra na fase, na era que a gente está agora, que é uma era de informação, uma era de tecnologia, a era da inteligência artificial, coisas que já mudaram demais. Muitas coisas novas surgiram. Aí, naturalmente, como o mundo mudou muito, você olha para o contexto lá fora e começa a entender que tem muitos desafios para serem solucionados. Porque o que é trabalhar? Trabalhar é solucionar problema das outras pessoas, né? Tudo que nasce hoje é para solucionar problemas. A roda, o fogo, tudo foi inventado para resolver algum problema de alguém. Então, nós trabalhamos para solucionar questões das outras pessoas. E quanto mais o mundo cresce, mais problemas surgem e é mais necessário, é mais trabalho que é exigido. Então, a gente está num contexto que tem muitas possibilidades. Aí, o que começa a acontecer? A gente começa a se questionar, nossa, mas tem tanta coisa diferente, eu tô infeliz aonde eu tô. Eu começo a entender que existem outras possibilidades de fazer diferente, só que o meu viés de conformidade vai dizer o quê? Não troque o certo pelo duvidoso. Exato. Que é o que é o maior receio. Mesmo que esse certo seja certo para quem, né? Porque nessa minha transição eu pensava justamente isso. Eu falava assim, poxa, mas assim, eu já não tô curtindo o que eu quero, já não satisfaz, não tem a ver mais com a minha realidade. Aquilo que eu almejava 3 anos atrás não é a mesma coisa que eu almejo hoje. Eu queria essa flexibilidade que eu não ia ter. Eu queria ter essa rotina que eu não iria ter. Aí eu até pensava, aí eu acho que é a parte mais palpável, né? É a parte financeira. A parte financeira. Se eu quiser, eu juro que eu pensava assim, se eu quiser dobrar o meu salário daqui a 1 ano, eu vou ter essa possibilidade? Falava, não, porque eu trabalho numa empresa, aqui tem, né, tem um plano de carreira, não sou só eu, não sou eu que decido, eu posso me esforçar, posso trabalhar, mas não sou eu que tenho esse controle. E aí foi aí que eu acho que eu comecei a entender que, assim, o que é que estava me segurando, né? Claro que eu já estava fazendo o processo de transição. Então foi tudo muito mais... começou a ficar mais claro. Antes era aquela coisa muito nebulosa, né? Que você falava, não sei o que é que tá que tá me prendendo, mas já tem alguma coisa me prendendo, né? E aí, até essa questão que você falou, eu lembrei de um fato, assim, até curioso. Eu lembro da minha do meu primeiro estágio, assim, quando eu entrei, e aí o meu gestor, né, ele era aquele engenheiro, aquele mesmo, né? Aquele tradicional, assim, até meio corcunda e tal. E ele falou assim,
para você, o que, que é um engenheiro? Para que serve um engenheiro? E eu falei justamente isso. Eu falei assim, para solucionar problemas. E aí eu vi que depois eu levei isso e falei, realmente, mas eu não preciso ser engenheira para solucionar problemas. Assim, Não. não preciso estar dentro da engenharia para isso. Porque eu também gostava muito dessa questão de me relacionar com as pessoas, mas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais amena, né? Na engenharia era tudo muito mais burocrático, tudo mais assim, né? Engessado. E era isso que não me fazia bem, né? E aí tudo isso, mas tudo isso eu só entendi depois da transição, depois que começou a encaixar tudo, né? Que era isso. Eu acho que eu já tinha esses indícios lá atrás, mas eu não sabia interpretar nada. Né? Eu, falando aqui, acho que tem engenheiro aqui, tem a Aline que eu vi. Engenheiro falando, realmente, a engenharia é uma carreira maravilhosa. Eu admiro muito até colegas que trabalham como engenheiros hoje. Eu acho uma carreira linda, mas não é para mim. Né? E não é por isso que eu deixei, não é que eu peguei o meu certificado e rasguei de jeito nenhum. Eu trouxe tudo isso para o negócio. E só que é isso, é difícil. Eu acho que ainda mais, quanto mais tradicional, eu tenho essa ideia, talvez quanto mais tradicional, mais difícil de você largar. Né? Assim, eu vejo professora falar, poxa, mas eu tô aqui no magistrado, eu dou aula para a universidade, eu vou largar isso para fazer bolo, né? A gente às vezes ouve isso, né? Eu ouço muito aqui, assim, do brinquedo. Mas, poxa, você pode criar um império, você pode virar, assim, referência naquilo que você faz, se você largar as entravas, né? Que a gente pensa, né? Isso. Mas aí, assim, entrando no processo, Bárbara, explica aqui pra gente como é que funciona, assim, né? Você até falou da nossa máquina aqui, como que funciona o início, talvez, né? Sim. Então, exatamente dentro desse contexto. Quando a gente entende que se nós não trabalharmos com o nosso cérebro ao nosso favor, ele pode ser o nosso pior inimigo. Sim. Mas quando a gente entende que ele pode ser o nosso melhor amigo, a gente começa trabalhando ele. A gente começa alinhando a nossa mentalidade. É o primeiro ponto, porque é necessário a gente se desprender desses padrões antigos, reformular esses padrões para que a gente consiga enxergar possibilidades. Imagine que é como se é como se cada pessoa tivesse um óculos e enxergasse o mundo de uma forma, através das minhas lentes. Só que essas minhas lentes talvez estejam fazendo com que eu tenha algum tipo de resultado na minha vida que não está me agradando. Só que enquanto eu não trocar essa lente, ou não tirar esses óculos escuros que estão me impedindo de enxergar mais coisas, eu não vou conseguir fazer mudanças diferentes na minha vida. Então, o primeiro ponto seria esse, começar a trabalhar a nossa mentalidade para abrir um pouco mão desses padrões. Por quê? Principalmente dentro desse viés da conformidade, né? Quando o cérebro fala assim, porque para ele é certo, né? Quando a gente fala, não troque o certo pro nosso cérebro, para ele tá certo. Sim. Né? Sim. Aí vem muito dentro desse contexto, que é o que você até trouxe de exemplo, né? Que as pessoas falam, né? Mas você vai trabalhar com brinquedos? Por quê? Porque no padrão geral da mente das pessoas, aquilo é duvidoso. Não existe uma confirmação ainda. Assim como a astrologia, que eu dei uma aula até no domingo num curso de astrologia. Assim como o coaching porque não tem uma confirmação geral de que funciona, que as pessoas constroem carreiras. E aí entra esse padrão. As pessoas vão olhar e vão falar assim, não, mas isso é duvidoso, não vá para lá. Sim. O primeiro ponto é trocar isso. Que também é estranho, porque assim, a gente também tem essa confirmação, mas assim, se fosse assim, seria fácil, né? Então, vira advogado que você vai se dar bem. Como se fosse fácil, né? Como se fosse. Não, então, né? É a confirmação. E não, a gente vê muito advogado frustrado, muito engenheiro frustrado, muito médico frustrado, que se fala, não, faz medicina, meu filho vai ser médico. Sim. E aí, né? Assim, né? É que pro nosso cérebro é engraçado, né? Pro nosso cérebro, ele trabalha assim, mas não tem uma confirmação mesmo, né? Exato. E aí, assim, claro, esse trabalho de mentalidade não é só o início, é o início, o meio e o fim, e depois do fim. Na verdade, é sempre, né? Porque cada nível novo que a gente se encontra na vida exige de nós uma mentalidade diferente, né? Só que logo em seguida, eu gosto sempre de trabalhar um pouco sobre identidade. Lembra quando eu até falei, quando eu saí do direito, é como se eu tivesse perdido a minha identidade. Só que a minha identidade não é o direito, a nossa identidade não é a nossa profissão. A nossa identidade é quem a gente é.
São as nossas características, são os nossos valores, são aquelas coisas que a gente defende e acredita. Então, quando eu conheço mais sobre quem eu sou, sobre a minha personalidade, inclusive, porque assim, tem pessoas que têm um ímpeto empreendedor muito bem aflorado, tem outras que já não. E isso vai da personalidade de cada pessoa. Então, conhecer essa personalidade faz toda a diferença. Perfeito. Porque você conhece sua personalidade, você conhece a sua identidade, você conhece os seus valores, você começa a entender qual que é o contexto profissional que encaixa com isso. Porque eu vejo, Dé, muitas pessoas infelizes, insatisfeitas no trabalho, porque estão num contexto de trabalho que estão ferindo os valores. Valores, sim, com né? certeza, sim. Aí o primeiro ponto é esse, conhecer os seus valores. A gente até falou ontem, né? Eu acho que existem dois valores que são muito universais, assim, dentro do contexto profissional, e que a sensação que dá é que as pessoas querem os dois ao mesmo tempo, mas os dois ao mesmo tempo fica um pouco inviável. Então, as pessoas, o que elas querem? Elas querem a estabilidade de um concurso, de uma CLT, na verdade, uma estabilidade entre aspas, né? Porque a gente sabe que estabilidade não existe. Mas elas também querem a liberdade do empreendedorismo, né? Aí chega na hora de se conhecer e de ponderar esses valores. O que aqui é mais importante? O que é mais inegociável para você? E aí você vai conseguir entender qual é o campo dessa transição, para onde você vai nessa transição. Esse é o primeiro ponto. Não, eu acho que isso aí foi fundamental para mim, né? Primeiro essa questão da identidade. Quando eu fiz e me encontrei lá no processo de coaching, eu era uma recém-mãe. Então, entrava ainda aquela identidade que você não é mais você. Você é mãe do Davi. Você é mãe, né? E aí eu tinha tirado o título engenheira, né? Então, assim, e aí logo que eu saí, eu fiquei uns meses sem essa nomenclatura. Eu fiquei uns meses assim, se você é o quê? Né? Qual que é a sua profissão? E eu lembro que isso foi uma das sessões que eu acho que mais caiu minha ficha, porque eu sinto que eu estava precisando daquilo. Falando, mas você está te preocupando porque você não tem mais essa identidade. Antes você era o quê? Engenheira, trabalhava numa empresa de saneamento, nananana. Agora, no meio você era engenheira, trabalhava numa empresa de saneamento, mãe do Davi. E agora você é quem, né? Você é Débora o quê? Nem eu sabia explicar, né? E aí foi quando entrou nessa questão, eu acho que é uma profundidade, assim, de você tentar entender quais são os seus valores, e aí as coisas começaram a ficar mais claras para mim, porque realmente eu buscava talvez a estabilidade. A estabilidade do quê? De não precisar ir para a rua procurar emprego, de não precisar, assim, eu já estava lá, né? Eu não precisava me movimentar, não precisava sair do meu quadrado ali, eu já estava lá fazendo bem o que eu estava fazendo e tudo bem. Mas aí ficou mais aflorado a questão da flexibilidade. E aí quando eu fiz, é um processo super denso, né? Pra gente conhecer os nossos valores. E aí quando eu fiz, deu exatamente isso, que para mim, os meus maiores valores era a qualidade de vida. Com certeza, era ter essa flexibilidade. Ainda mais, eu acho que estava mais aflorado ainda pelo momento que eu estava vivendo, né? Da maternidade. Era a questão até um pouco do reconhecimento, não só financeiro, mas o reconhecimento pelo reconhecimento. E também, mas eu também tinha a questão do dinheiro. Eu era aquilo, eu embatia. Não era nem a estabilidade, mas eu sentia segurança, né? Isso, eu precisava ter algo que fosse rentável, que me trouxesse lucro. E aí, isso que você fica também um pouco, né? Fala, não, eu já entendi, então, que o que eu tava fazendo não tava me trazendo nenhum dos três. Então, ok, eu já tinha saído, tá? Nessa época eu já tinha saído. Não dava pra voltar. Mas assim, eu percebi que realmente, aí tudo bem, validou a minha opção de ter saído. Mas e agora? O que eu vou fazer, né? O que eu posso fazer que consiga trazer esses três principais valores para mim e com as minhas habilidades, com as minhas, né? Tanto que quando eu entrei no processo, eu já tinha a ideia da locação, já era um negócio que estava aqui zanzando na minha cabeça. E aí o processo de coach foi muito importante para mim, porque foi onde eu sacramentei. Falei, é isso. Então, não é que eu descobri lá, mas eu descobri que realmente era isso que eu queria fazer. Até cheguei a citar, porque no final a gente põe algumas resoluções, né? Trabalhar nisso. E
E eu vi que Sim. nenhuma cabia tanto quanto Uhum. o que eu estava procurando, né? Então, eu acho que Sim. esse processo, essa fase, é a primeira fase, é de reconhecimento É. de valores. Eu acho que é Isso. uma das mais Isso. importantes, assim. Total. É um Uhum, reconhecimento de identidade, é fazer uma definição de quem nós somos sem sim. atrelar a nossa profissão. Como você falou, se um dia eu não estiver mais dentro da engenharia, se um dia eu não estiver mais dentro do direito, eu vou conseguir me definir, porque eu não preciso de uma definição profissional Uhum, para dizer quem eu sou. Eu já sei quem eu sou, uhum. independentemente disso. E Sim. aí, conhecendo dos nossos valores, a gente entra um pouquinho dentro de um contexto do processo, né? Falando até um pouquinho de fases do processo, Uhum, que resume muito assim: tem pessoas que, ok, elas entendem a personalidade, elas entendem quem são, a sua identidade, entendem seus valores, só que como no seu caso você tinha uma pontinha ali, que você sabia que era nesse contexto dos brinquedos, mas tem gente que não sabe, como eu não sim, sabia. Tá, mas sim. o que que eu faço então, né? Aonde que eu vou atuar? Uhum, Eu sei que vai ser uhum. algo empreendedor, mas o que que é? É muito amplo, né? Então, Muito, como que muito. a gente faz para poder conhecer um pouquinho disso, né? Bom, voltando até um pouquinho, rapidamente, um pouquinho atrás, Sim, antes, sim. existem duas coisas muito importantes que eu até anotei como pontos para a gente mencionar, que é o seguinte: quando a gente está buscando uma transição, normalmente a gente está se sentindo insatisfeito com alguma coisa. E as pessoas acham que essa insatisfação é ruim. Digo Uhum, já, não é ruim. Na verdade, se não fosse uhum. essa insatisfação, muito provavelmente você não ia pensar em querer buscar algo melhor para sua vida, né? Não. Então, a Uhum. insatisfação é um ímpeto de mudança, é Tá. um despertar que a gente tem para fazer uma mudança, assim como Uhum. foi comigo. O desafio que comigo foi algo muito extremo. Não precisaríamos chegar nesse extremo, Chegar é, exatamente. já poderia ter usado a insatisfação anterior para fazer um movimento. Depois a Uhum. gente tem um contexto muito dos medos quando a gente fala de transição. Ah, mas eu tenho medo de, né? Aí entra o cérebro dizendo, ah, mas aí o medo de não dar certo, o medo do julgamento, o medo da frustração. Só que uma coisa que a gente precisa entender também antes de entrar nesse processo de realmente fazer essa transição acontecer, que existem dois tipos de medo, que é o medo explícito, que são esses medos, o medo de não dar Uhum. certo, o medo, né, de me frustrar. Só que existe um medo implícito, que é o medo de ficar onde a gente está. E às vezes a gente não olha para esse tipo de medo. Uhum. Porque existem consequências também de ficar onde a gente está de forma insatisfeita, de Com forma certeza. infeliz. Né? Então a Uhum. gente tem que ponderar, tá? Mas qual que é o medo que vai me impulsionar a agir mais? Né? Uhum. Eu vou trabalhar para eliminar os meus medos de não dar certo, ou eu vou trabalhar para eliminar os medos de ficar onde eu tô? E a gente usa esse ímpeto para fazer a mudança. Só que aí a gente entra num outro contexto, que eu sempre digo, que é o dilema da certeza, né? Eu tenho algumas. Ah, voltou, né? Eu Voltou, né? tenho dúvidas do que. Voltou. Tenho dúvidas do que fazer, tenho dúvidas se é A ou se é B, se eu empreendo, se eu vou para um Uhum. outro cargo de CLT, o que, que eu faço? E aí o Uhum. mito da certeza, né? Eu só vou Uhum. agir quando eu tiver certeza. Eu só vou para B ou C quando eu tiver certeza. Não teremos certeza. Nunca, Qual que de é o nada, melhor inclusive. caminho? Construir uma decisão, uma escolha segura. E aí que a gente entra num processo de transição de carreira, Uhum. buscando uma decisão segura, onde você consiga se sentir segura para fazer aquele movimento, que pode ser um movimento pequeno, médio ou um grande movimento. E Uhum. aí nós entramos na primeira etapa, né? Que é se conhecer, conhecer dos valores. E aí, tá, conheci isso tudo, Bárbara. Agora eu quero saber aonde eu vou atuar. Então, é mais uma investigação daquilo que existe dentro de nós, acerca dos nossos interesses, do que a gente gosta, de quais são as Uhum. nossas paixões. Coisas no sentido assim, o que você ficaria horas estudando, conversando, fazendo. Uhum. E Uhum. também uma investigação de competências, de habilidades, no que você é boa, o que você faz muito bem, o que Uhum. você faz acima da média. Aí entra um trabalho de muita autocompaixão também, né? Porque normalmente Uhum. todos nós temos coisas que a gente faz muito bem, só que a autocobrança é tão grande que não permite que a gente conheça isso, reconheça isso. Então é um Isso. trabalho de realmente se acolher. Então eu falo que o processo de carreira, ele é profissão, ele é meta, mas é um processo muito bonito, porque a gente se conhece Muito. muito mais. A gente acessa lados na gente que a gente olha para aquilo e fala assim: caraca, isso tudo existe em mim, É, né? sim. Porque a gente vai trazer, vai aflorar isso tudo. E aí, Vai. fazendo
uma junção dessas informações, Dé, que a gente consegue tomar uma decisão, fazer uma escolha de forma segura, para daí entrar em qual fase? Depois que eu escolhi de forma segura, né? Entrar na fase do planejamento. Não existe transição sem um planejamento. Embora exista dois tipos de transição, como a gente falou. A abrupta, que é aquela que acontece de uma hora para outra. E que foi o nosso caso. Porque teve alguma coisa assim, poderia ter começado antes, mas a gente foi negando esse medo até o negando, momento, né? Até que teve que interromper uma carreira para começar outra. Essa que a gente fala que é abrupta. Tem o planejamento que a gente fala financeiro, né? Planejamento financeiro, muitas vezes, né? O planejamento de assim, no meu caso, eu saí sem o que falam, o plano B, o plano C, né? Eu saí também assim, que eu saí. E realmente, né? E isso a gente até comentou, que depende muito da realidade de cada um, né? Perfeito. No meu caso, você até comentou que também foi assim, a gente conseguiu fazer essa quebra abrupta porque tinha um suporte por trás. O nosso salário lá na CLT não ia fazer diferença para nossa família. Ele não ia deixar de comer por conta disso, né? A gente conseguiu ter essa segurança. Mas com certeza não é a realidade de todo mundo. Então, não, aí a nem melhor recomendo. maneira. Então, exato, nem recomendo, porque você sai meio desbaratinado, né? E até eu insisto muito aqui para quando o pessoal quer começar, comece pequeno, para ir sentindo o negócio, para exatamente isso, fazendo indo cada ponto da empresa encaixando com a gente, né? E aí também, mas se você não tem essa possibilidade de fazer de forma abrupta, dá para fazer, é isso que você quis dizer, né? Dá para fazer uma forma planejada, fazendo uma reserva financeira, né? Tudo que eu recebo até aqui pelo direct, alguns casos que tem lá o seu emprego no CLT, ou seja, às vezes nem é CLT, mas é em alguma outra carreira, né? Tem fisioterapeuta, tem advogada, e que aí tem a vontade, né, de empreender com a locação de brinquedos, mas ainda ou não pode, ou ainda não tem essa segurança 100%, e começa a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque aqui eu falo muito que o negócio dá essa possibilidade, dá a possibilidade de você não precisa parar uma coisa e fazer outra, você consegue ir entrando aos poucos, né, e fazendo essa transição de forma mais amena, né? Sim, exato. E assim, até a questão do planejamento, por exemplo, mesmo que seja uma decisão abrupta, o planejamento ele vai ser necessário. E nas duas, tanto na abrupta quanto na escalonada. O que aconteceu aqui, por exemplo, no meu caso, até a gente conversou aqui no seu, a gente interrompeu e depois foi procurar ajuda, né? Só que quando eu tenho ajuda no processo como um todo, pode até ser que a pessoa escolha fazer uma transição abrupta, mas esse planejamento vai existir antes dela fazer isso. Sim, né? já Isso vai ser que a um pouco mais consciente, né? Talvez, vai ser mais né? consciente, trabalhando exatamente esses pontos de segurança, principalmente a segurança financeira, que é importante. Então, assim, às vezes a pessoa ela entra num processo, ou logo no início do processo, ela já consegue fazer essa reserva, né? Essa preparação financeira. E aí ela está numa situação que ela está muito imbuída pela mudança, ela deseja muito mudar aquilo naquele momento, e para ela, assim, não, Bárbara, para mim tá tudo bem eu romper agora e já começar a trabalhar na minha nova carreira. E aí a gente faz esse planejamento. Agora tem pessoas que não têm essa possibilidade de romper e começar. Então faz essa transição escalonada, vai fazendo um caixa, vai fazendo uma renda extra. Você pode até fazer essa renda extra dentro do contexto da transição que você vai ou não. Mas tudo envolve um planejamento. Não tem como fazer uma mudança nesse contexto sem planejar ou sem ter um suporte já por trás. E foi interessante que até esqueci de te contar isso ontem. Que no meu caso foi, né, interrompi, comecei, não planejei, a minha ajuda eu fui buscar depois. Só que, olha só, eu tinha um planejamento inconsciente para isso. Na verdade, o que eu tinha? Eu tinha um caixa para fazer concursos, para parar de trabalhar e fazer concurso. Então, eu tinha dinheiro em caixa porque eu queria fazer o quê? Não trabalhar mais só para estudar. Então, tinha que pagar. Você só mudou o destino do caixa. Só mudei o destino do caixa. Eu usei o meu caixa para fazer a transição. Sim. Foi isso que aconteceu. Mas é importante que tenha. O final. Não, é importantíssimo. Eu acho que até quando você vai começar,
um negócio, você fica mais, a gente comentou isso, se você tem uma segurança financeira, você começa o negócio de forma muito mais responsável e mais tranquila. De Sim. forma que faz você enxergar o negócio como um negócio, não um negócio que tem que te dar retorno logo. Porque aí você não tem nem essa capacidade de entender, de ver onde que tem melhoria, onde que você pode mexer, porque você fica com tanto receio que não te dá essa tranquilidade de trabalhar bem, porque tem uma angústia aí por trás, né? E aí Sim. também outro ponto que a gente falou ontem, que eu achei muito importante, que você falou dos 3 pontos, né? Lá eu Eu ia chegar lá. Vai, então não vou te atrapalhar, não vou te interromper. Não, então pode ir que a gente vai falar. Depois eu ia chegar lá porque justamente nesse contexto de planejamento, aí eu já ia começar a falar um pouquinho sobre como planejar isso, né? Como então fazer esse planejamento. Primeiro ponto é fazer essa definição. Você vai fazer uma escolha e você vai traçar esse objetivo como se fosse o seu plano A mesmo, né? Não que a gente pense em plano B, não é isso. Mas no seguinte sentido, o seu plano A é o plano que você vai trabalhar para fazer dar certo, você vai colocar toda a sua energia para fazer dar certo. Mas o que eu gosto de pensar e o que funcionou para mim, né? Eu pensei assim, bom, se tudo der errado, o que de pior pode acontecer para mim? Né? Então, assim, eu tracei a minha mudança profissional. Só que eu pensei assim, bom, se tudo der errado para mim, o pior que poderia acontecer para mim era voltar para casa dos meus pais, ter que morar com eles por algum tempo a mais, para me encaixar no mercado de trabalho de alguma maneira, fazer um caixa de novo e aí ir em frente na minha mudança. E aí eu tive que me perguntar, eu estou disposta a passar por isso? Falei, pra mim tudo bem se eu tiver que passar por isso, né? Pra mim é tranquilo. Pior das hipóteses. Na pior das hipóteses, você, tá né? tudo bem. Só que, por que eu penso assim? Não, claro que a gente vai olhar para as coisas com otimismo. É claro que a gente vai trazer uma determinação para aquilo fazer dar certo. Mas vamos imaginar, se eu tivesse escolhido transitar, imagina uma pessoa que escolhe transitar em janeiro de 2020 para abrir uma boate. E aí chega março, fecha tudo. Essa pessoa está no segundo mês de negócio dela. Se ela não tem um planejamento a longo prazo, porque agora a gente já está quase 2 anos, né? De longo prazo, pode ser que esse negócio não ia se sustentar. Então a gente tem que pensar, tá, o que de pior pode acontecer? Não é que a gente vai buscar isso, não é isso. Mas é só para entender até onde eu me permito chegar. Beleza, depois que a gente entende isso, aí sim fica assim mais seguro da gente trabalhar por isso também. Só que eu sempre alerto o seguinte, se por acaso esse pior chegar a 3 pontos, aí entra um alerta, né? Então assim, o que de pior pode acontecer? Se tiver a possibilidade de você falir a sua família ou seu empreendimento, de você passar fome, ou de você entrar num estado depressivo por conta desse caminho que te frustrou, eu não recomendo fazer a transição nesse contexto. Eu recomendo uma preparação maior para que você não tenha esse contexto como a pior das hipóteses, para que você consiga fazer uma estrutura um pouco melhor para isso. Não, perfeito. Eu acho que isso traz uma segurança para o nosso cérebro também, né? Sim. Que a gente consegue lidar com isso. E essa questão até de você ter esse planejamento a longo prazo, eu falo bastante aqui, que dentro da locação você consegue manter esse planejamento porque é possível você começar pequeno. Então, eu até comentei em alguma live aqui falando, olha, se o seu receio é de começar, comece, porque o que você vai... Pensa assim, o que de pior pode acontecer? Você não vai perder um alto investimento, aquela reserva da sua vida toda, você não vai... Não é que você vai pensar, você vai começar pensando que pode dar errado. Você não é isso. Vai com determinação, você vai com foco, tudo. Mas é pro seu cérebro te permitir, né? Eu falo muito isso aqui também para elas. Eu falo assim, comece com pouquíssimos brinquedos, mas comece, porque é melhor você começar do que você planejar tanto que você não sai do lugar. Porque aí, se você ter que sentir 100%, é porque passou do prazo, né? Já Total. podia ter começado. Exatamente. Não vai 100%, né? Não, e eu acho que você nunca vai se sentir pronta. Sim. Eu acho que essa questão dos 3 pontos é fenomenal, assim. Realmente, pensa nisso, porque eu acho que é uma decisão, né? Sim. E aí, dentro desse contexto, é exatamente assim, Bárbara, pode ser que aconteça uma dessas 3 comigo.
Então, talvez o melhor caminho é fazer essa transição de forma escalonada, planejada, né? Ficando onde está por um tempo e depois começar a introduzir essa renda extra, fazendo esse caixa, aumentando aos pouquinhos. Você vai ver que daí você começou, entregou, gerou circulação. Daqui a pouco você vai estar precisando de ajuda, daqui a pouco você vai estar precisando de outra ajuda. Aí vai entrar num contexto que você transitou. Só que assim, quando você vê, você tá 100% imersa, né, naquele mundo. E até o que eu falo aqui muito é que, assim, para mim, esse começo foi exatamente isso do jeito que você falou. Comecei bem pequenininho, fui vivendo, fui sentindo o negócio. Quando eu vi, eu tava totalmente imersa, que assim, hoje eu penso 24 horas nele. Eu vou dormir, eu acordo, mas Sim. assim, trabalho muito mais. Mas eu acho que até a questão do burnout mesmo é muito. A gente sabe que é um negócio muito sério, mas eu acho que quando você trabalha numa coisa que te dá prazer, é mais difícil chegar nesse limite, né? Olha lá, a Mariana tá Má chegou. Começa a ficar doida, workaholic. Isso! E aí a gente nem sabe que é workaholic. A gente tá o tempo todo pensando naquilo, só que de forma. Eu acho que é mais prazeroso, né? Eu vejo assim, hoje eu não, se eu trabalho de final de semana, à noite, eu não vejo como um empecilho ou aquela coisa, ai meu Deus, que droga, vou ter que acordar cedo, vou ter que, né? E é isso mesmo, a gente fica muito maluca, mas pelo menos fica maluca saudável, né? Feliz. Na verdade, eu sempre falo, né? A gente se coloca dentro de um contexto que vai exigir de nós, só que a gente está preparado para aquilo. Por exemplo, quando você tomou a decisão, você já tinha toda uma infraestrutura de informação, sabendo que esse contexto ele poderia ser assim. E você sabia que tinha chances de ser assim. Você escolheu sabendo que ia ser assim. Então, é diferente do que você escolher sem saber onde você vai, né? Porque esse é o desafio. Por exemplo, para você falou, bom, o meu valor é a flexibilidade. Então, assim, se eu tiver que trabalhar no sábado, mas não trabalhar na sexta, para mim isso é flexibilidade. Eu estou vivendo o meu valor. Eu sei por que eu estou vivendo isso, porque eu escolhi, né, viver assim. Escolhi, era isso que eu almejava, assim. E até no comecinho, quando o retorno financeiro não era tão grande, eu pensava muito assim, eu falava, o meu valor principal eu já tenho. Agora eu vou atrás do meu segundo valor, que é a lucratividade, que aí agora é a gente desenvolver formas, né? De trazer aquilo que ainda não é possível, né? Eu acho perfeito, eu adorei. Não, isso tocou num ponto muito legal, porque assim, às vezes, viver os nossos valores num primeiro momento, os mais importantes, talvez não vai ser muito possível, mas eles têm que estar no planejamento. Você tem que colocar eles na sua reta, para que isso aconteça o quanto antes, né? Para você trabalhar pensando nisso, né? E aí até uma coisa, eu vou até já colocar aqui, porque eu tô vendo daqui a pouco o Instagram vai querer cortar, derrubar a gente. Ele tá de sacanagem aqui, viu? Entendi. Acho que foi a Jaqueline, né? Falou que tá curtindo. Eu adoro falar disso. Ontem a gente conversou, que a gente brincou que parecia uma live, né? Também a gente começa... Porque realmente foi um momento tão transformador na minha vida, que por mais que eu lembre assim daquela época como um momento de muita dúvida, muita angústia, eu lembro com muito carinho, porque assim, sem aquele momento, aqueles meses, eu não teria chegado onde eu tô. Eu não teria tido tanta autoconfiança, tanta determinação de continuar, de me desenvolver. Eu não teria, eu acho que percebido de muitas habilidades que eu tinha, que é o que você falou, né? Lá, eu cheguei lá no meu processo com algumas características que eu julgava como características ruins. E lá eu percebi que não. Ela falou, imagina, isso que você tem, às vezes procura-se muitos líderes de grandes empresas e é difícil achar, porque assim, aquilo que você tem vai como defeito ou como característica fraca, né? Que não é defeito, que você consegue trabalhar e melhorar. Agora, isso que você tem de forte é muito mais difícil se você tivesse que trabalhar. E aí isso, você começa a entender exatamente aonde você pode usar as suas habilidades para aquela que você vai focar, né? Não, total. E aí também, só o último assunto que eu vou colocar e você pode fazer o fechamento, a questão também que a gente conversou de saber, no caso de empreender, né? Especificamente, saber se você tá pronto para aquilo.
Ontem mesmo eu Sim. fiz uma live mostrando aqui, eu abri o meu modelo de negócio no primeiro ano, dos meus Uhum. resultados, e aí lá parece que assim, eu fui no mínimo dobrando o faturamento até o quinto Uhum. mês. Aí no Sim. sexto caiu um pouco. Aí no Sim. sétimo eu aumentei, mas não chegou igual o mês Uhum. anterior. E aí no oitavo, tipo, explodiu. E Uhum. assim, eu lembro que eu fui muito consciente também, né? Quando eu fui para empreender, foi uma coisa que eu trabalhei muito bem e essa questão. Eu estava disposta a enfrentar essa frustração porque empreender realmente é isso. Você trabalha atrás das Uhum. suas metas, atrás de evoluir e tal. E a minha meta era sempre superar o faturamento do mês passado. E no Sim. momento que aquilo não aconteceu, se eu estava disposta a enfrentar isso como uma experiência positiva, né? Não só Aham. ficar comemorando aqui a parte boa e quando a gente está aqui no poço, levar isso como aprendizado. E eu acho que Isso. isso eu aprendi. Lógico que a gente não quer, é uma coisa que a gente fala, poxa, não atingi. Mas assim, tem que encarar isso também de forma de você entender mais o negócio, falar, poxa, o que, que mudou do mês passado para esse? O que, que eu posso Uhum. fazer para melhorar? E eu acho que isso foi tão fundamental para mim também, para entender o negócio, para conhecer assim eu falo muito isso, as nuances do negócio, que tudo serve como experiência, né? Então, mas Sim. tem que estar preparado para isso, né? Não Total. para empreender Sim. especificamente, né? Perfeito. Por isso que um dos primeiros passos de um processo de transição de carreira é entender seus valores e a sua personalidade, para Uhum. compreender se o empreendedorismo realmente encaixa com você e você está disposta a viver todos essas características de empreender, que é o risco, que é trabalhar com meta, de ser dono do próprio negócio, de gerar resultado para Sim, você mesma, né? De você muitas vezes se você tem, às vezes, funcionários, você tem que trabalhar por você e pelas pessoas que estão dependendo de você também, né? Então, sim, é como compreender empresa. se você está dentro de um contexto até assim, preparada e pronta para aceitar isso tudo acontecer, né? O primeiro Tá. passo. Perfeito. Então agora, Bárbara, eu vou deixar você falar. Ainda não apareceu aqui o aviso, mas assim, Tranquila. qual é a melhor dica que você pode dar para quem está passando por esse processo? Uhum. Como encerrar, né, essa nossa conversa aqui da melhor forma? Eu já vou Sim. também aqui deixar o convite para você voltar mais vezes para a gente poder debater outros assuntos, porque eu acho que é um assunto Sim. muito rico, assim, de verdade. Muito. É uma coisa que como eu de novo, repito, fez muita diferença na minha vida até hoje, impacta até Uhum. hoje. Então eu acho Sim. que cada tópico que a gente falou, a gente podia entrar e fazer uma live, né? Só de cada Nossa! pontinho, né? Não, eu tô pensando Então, aqui o tanto de coisa que eu gostaria ainda de falar que não vai dar tempo, com né? Mas tá certeza, não, mas você volta, a gente marca, você volta, com certeza. Eu tenho certeza que o pessoal perfeito. gostou. E aí pode falar do jeito que você quiser, pode fazer um Não, encerramento do perfeito. jeito que você preferir. Maravilha. Show de bola. Assim, primeiro agradecer demais por todo mundo que passou por Imagina. aqui hoje, por todo mundo que esteve aqui, pelo convite, por ter Com aberto certeza. esse espaço para levar isso tudo para essas pessoas que estão com você todos os dias, né, Dé? Para levar Uhum, uma mensagem para essas sim. pessoas que, assim, a transição, né, eu acho assim como qualquer outra mudança, não quer dizer que ela vai ser fácil, mas é possível com que a gente faça com que ela seja possível e de uma forma mais segura, né? Que você caminhe em lugares onde você está conhecendo por onde você está andando. Porque todas as vezes que a gente paralisa ou a gente se sente frustrado, porque talvez a gente não conheceu tudo aquilo que era importante conhecer, principalmente sobre nós. Então, assim, acho que o principal ponto, assim, eu acho que é realmente entender que se a gente não usar o nosso cérebro ao nosso favor, alguns desafios a gente vai começar a encontrar pela frente, e não é só no contexto profissional, é na vida como um todo. Uhum, uhum. Começar a se libertar desses padrões, começar a entender que a vida não está resumida nesses padrões, já é um grande primeiro passo também. Começar, eu acho que o outro ponto também, que quando me pegou muito, é trabalhar um pouco da minha humildade, né? Eu acho que Sim. nos colocarmos numa posição de humildade e faz com que a gente caminhe muito mais longe e de forma muito mais assertiva também. Porque eu Sim. não conheço tudo, sozinha eu não conseguiria ter feito tudo que eu fiz. A ter pessoas ao meu redor foi essencial para tudo que aconteceu na minha vida até então. Hoje, inclusive, eu terminei um processo de mentoria onde eu busco pessoas para me ajudar em pontos que eu sou fraca ainda. Eu não sou forte o tempo inteiro. Eu não sou a pessoa que tem alta performance, aquela empoderada o tempo inteiro. Eu acho que aí a humildade de reconhecer que eu sempre tenho pontos para melhorar
e que eu também posso viver mais, eu acho que assim, é o primeiro passo. Depois, tudo que você vai viver dentro dessa busca, eu acho que vem como um plus, assim, um benefício, porque tudo aquilo que você constrói a partir daquilo que você busca é para a vida inteira. A partir do momento que você vive um processo desses e você se conhece, isso você vai levar para a vida inteira, né? Eu sempre falo, o que a gente aprende no autoconhecimento, a gente não desaprende mais. Então, não. buscar Leva o pra sempre. autoconhecimento para a vida, né? Então, Pra mim. buscar esse autoconhecimento para gerar essa segurança, até porque é um legado, né? O nosso trabalho muitas vezes se torna um legado que a gente pode deixar na nossa vida, na vida dos nossos, independente de onde seja. Como a gente está falando